No vídeo de hoje eu vou falar sobre aqueles que são, na minha opinião, os 10 maiores jogadores da história do basquete, né? Eu acompanho basquete desde 1997, quando eu tinha 9 anos de idade, fui morar nos Estados Unidos, sou um apaixonado pelo esporte e tentei ser o mais justo possível. Evidentemente que toda e qualquer lista dos 10 melhores, 15 melhores, 20 melhores de qualquer coisa, qualquer modalidade esportiva, ou até de arte, filme, enfim, de seriado, gera evidentemente um pouco de polêmica, né? Mas eu tento ser o mais justo possível e reproduzir aquilo que eu entendo ser o mais adequado. Para mim, o 10º maior jogador da história do basquete é Shaquille O'Neal, dominante, o dono do garrafão, para mim o maior pivô de todos os tempos, multicampeão pelo Lakers, ganhou 3 vezes ao lado de Kobe Bryant, e campeão também pelo Miami Heat. Ele para mim, ele e Kobe Bryant formaram, na minha opinião, a segunda maior dupla da história do basquete, só atrás de Michael Jordan e Scottie Pippen. Então foi um jogador fantástico, não poderia deixar de estar nessa lista, né? No nono lugar, a nona posição, para mim, eu coloco Larry Bird, que foi multicampeão pelo Boston Celtics, ganhou 3 títulos, é uma lenda viva, né? Um monumento, é uma entidade em Boston. Foi 5 vezes MVP, ganhou também, fez parte daquele grande Dream Team, da melhor seleção da história do basquete, dos melhores 12 jogadores a formarem uma equipe de basquete, que foi aquela seleção norte-americana que ganhou os Jogos Olímpicos em Barcelona em 1992. Jogador técnico, refinado, inteligente, armava o jogo, chutava como ninguém, então não poderia não estar nessa lista dos 10 maiores jogadores da história do basquete. A 8ª posição, na minha opinião, é de Tim Duncan, um jogador fantástico, discreto, calado, silencioso, mas de uma técnica refinadíssima, um jogador que dominava muitos fundamentos, pegava rebote, inteligente, chutava, sabia armar o jogo, entendia, compreendia o basquete como poucos, né? Um jogador que permaneceu muito constante, permaneceu no auge durante muito tempo, porque foi campeão da NBA em 1999 contra o meu New York Knicks. Eu morava nos Estados Unidos à época, eu lembro que sofri na final, fui assistir os jogos, etc. e tudo mais. E depois foi campeão novamente em 2000, foi campeão durante os anos 2000 e foi campeão pela última vez em 2014, ou seja, ele foi capaz de permanecer no auge, né? Permanecer jogando e jogou em alto nível durante 15 anos. Isso é para poucos. A 7ª posição, para mim, é de Bill Russell, que é o maior vencedor da história da liga, né? Ele ganhou 11 títulos, jogou lá atrás, nos anos 50 e 60, uma pessoa que ganha 11 títulos da NBA, sendo até hoje o recordista de títulos, não pode não estar nessa lista dos 10 maiores jogadores da história, né? Coloco o Magic Johnson, né? Para mim, o maior armador da história da liga, um jogador extremamente inteligente, técnico, sabia chutar, sabia armar, entendia o jogo, foi campeão pelo Lakers, formou também aquele grande Dream Team, tal qual Larry Bird, que foi campeão, encantou o mundo em 1992, foi campeão olímpico. Formou para mim a 3ª maior dupla da história do basquete, com Kareem Abdul-Jabbar, também pelo Lakers, né? A 2ª maior dupla da história do basquete, Kobe Bryant e Shaquille O'Neal dos Lakers, dos Angeles Lakers, e a 3ª maior dupla da história do basquete para mim também dos Lakers, Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar. Ele não poderia não estar na lista. O Will Chamberlain foi um jogador, o único jogador da história do basquete a fazer 100 pontos numa partida, campeão, multicampeão também, um jogador que ao longo de sua carreira, a média de pontos dele ao longo da carreira dele é de 30 pontos por jogo. É muito difícil, acho que eu não tenho lembrança de nenhum jogador na história do basquete ter uma média tão alta, então ele não poderia não estar nessa lista. O 4º maior jogador da história do basquete, na minha opinião, é o LeBron James. Eu sei que muita gente considera ele o 2º maior jogador da história, atrás apenas de Michael Jordan. Tem até alguns Enzos por aí que consideram ele, né, o maior jogador da história do basquete, o que evidentemente não é verdade. Só quem não assistiu, quem não acompanhou, quem não viu e viveu o Michael Jordan para considerar isso, mas enfim, é um jogador fantástico, estupendo, talvez o único jogador capaz de jogar nas 5 posições. É um monstro no sentido de força física, de competitividade, um cara que foi campeão 2 vezes pelo Miami Heat, campeão pelo Cleveland Cavaliers, num título incrível, ganhando do Golden State Warriors, campeão agora pelo Los Angeles Lakers. É o único dos 10 maiores jogadores da história ainda em atividade, pode evidentemente chegar na 3ª ou na 2ª posição, mas nesse momento, fevereiro de 2021, eu entendo que ele é o 4º maior jogador da história do basquete. A 3ª posição é desse cara aqui, eu sou muito fã dele, talvez por ter
morada nos Estados Unidos no final dos anos 90, início dos anos 2000, então eu, né, ainda como criança, eu era uma criança na época, acompanhei o crescimento dele. Então sou muito fã dele como atleta, como pessoa, um cara que jogou 20 anos no basquete profissional, ganhou 5 títulos, 3 com Shaquille O'Neal, mas ganhou 2 títulos sem Shaquille O'Neal, foi sempre a estrela da companhia, cereja no bolo. Tinha uma mentalidade, um cara extremamente competitivo, extremamente comprometido, treinava muito, se dedicava muito, se alimentava bem, dormia direito. Então ele, na minha opinião, é o terceiro maior jogador da história, e como bem colocou o Michael Jordan, foi aquele que mais se aproximou de Michael Jordan no sentido de estilo, né, de movimentos em quadra, de repertório técnico, de maneira como batia a bola, armava o jogo e arremessava, né? Então sou muito fã dele, que Deus o tenha. Foi para mim o terceiro maior jogador da história. O segundo maior jogador da história para mim é Kareem Abdul-Jabbar, um cara que jogou 17 temporadas, tem, se eu não me engano, 7 títulos, é o maior pontuador da história da liga, é ídolo em Milwaukee, é ídolo em Los Angeles, é um cara fantástico que dispensa comentários e não poderia, na minha opinião, não estar em uma posição que não fosse a segunda. O maior pontuador da história da liga tem que ser o segundo maior jogador. Só não é o primeiro porque o primeiro é esse cidadão aqui, Michael Jordan, que para mim ele compete com Pelé. A discussão de quem é o maior atleta de todos os tempos é o Pelé ou o Michael Jordan, né? Porque ele redefiniu o jogo, ele transformou a NBA numa marca global, ele encantou o mundo em 1992 com o Dream Team, ele jogou 6 finais pelo Chicago, ganhou 6, nunca tem ido sequer para um jogo 7. Isso dá a dimensão do quão competitivo o Michael Jordan era, né? Quão decisivo, quão letal, é um cara que potencializava os seus companheiros, porque, né, quando o Scottie Pippen jogou com ele, quando o Dennis Rodman jogou com ele, quando outros atletas, Tony Kukoc, Ron Harper, outros atletas jogaram com ele, esses atletas, né, viveram seu auge, viveram seu apogeu. Então ele, pelo amor de Deus, dispensa comentários, né? Eu lembro que uma vez eu assisti um depoimento de um treinador americano, né, de um estudioso do basquete nos Estados Unidos, chamado Bobby Knight, dizendo que em 1984 o Michael Jordan ainda era um garoto, não havia ainda estreado na NBA, e um grupo de atletas universitários americanos foi disputar alguns jogos contra uma equipe de atletas da NBA, né, atletas que já jogavam basquete profissional, e a equipe de universitários jogou 7 ou 8 jogos contra essa equipe de atletas da NBA e ganhou todos. E ele dizia que ele olhou para o Michael Jordan, ele tinha visto o Michael Jordan jogar pela primeira vez, e ele disse à época, registros dele à época, entrevistas dele à época, afirmando que o Michael Jordan era o atleta com mais potencial que ele havia visto na vida, né? Nós estamos falando de um Michael Jordan com 20 anos de idade, que nunca havia feito um jogo sequer da NBA e que ganhou com amigos, colegas universitários, ganhou de estrelas da NBA. Então nós estamos falando ao lado de Pelé, para mim, do maior atleta de todos os tempos. Ele é o número 1 e não há nunca ninguém que vá superar.